Noções básicas sobre o loop de eventos, ou event loop do JavaScript. Pilhas, que seria a stack, call stack, pilhas de chamada, traduzindo, né? Filas de eventos, seria o event queue. E trabalhos com JavaScript. Vamos lá. Nesse artigo, vamos nos aprofundar em como o JavaScript funciona nos bastidores. Isso aqui é importante para a gente entender o sincronismo do JavaScript, entender exatamente o que as minhas linhas de código estão fazendo. É uma linha abaixo da outra? Como é que está funcionando isso? Ou ele espera um pouquinho? Enfim, vamos nos aprofundar em como o JavaScript funciona nos bastidores, como ele executa o nosso código JavaScript assíncrono, em que ordem, promises, set timeout, como que ele gera o rastreamento de pilhas e muito mais. Porque assim, trazendo um pouco de princípio de JavaScript, o JavaScript é um thread único, significa que ele só tem uma operaçãozinha, uma thread seria um local que ele fica operando, tá bem? Ele opera somente em um local, significa que duas instruções de JavaScript não vão executar em paralelo, então ele executa uma instrução, depois outra instrução. Show? Existem linguagens que executam assim, executa essa instrução, executa essa outra, ela vai abrindo paralelos. Então tudo vai executando ao mesmo tempo. No JavaScript não, você executa uma, depois outra, depois outra, depois outra. Boa? Então duas instruções não são executadas ao mesmo tempo. A execução vai acontecer linha a linha, e o que significa que cada instrução no JavaScript ela é síncrona e bloqueadora, ou seja, leia essa instrução, terminou, vai para a próxima instrução, terminou, vai para a próxima instrução. Tudo bem? Existe uma maneira de você executar o seu código de forma assíncrona. Se você usar, por exemplo, um set timeout, que é uma função, e a gente já deixou num vídeo aqui no canal, depois você pega aqui o vídeo, depois que terminar essa aula, mas você garante que o seu código seja executado depois de um certo tempo, aquele certo tempo passado em milissegundos. Aqui está um exemplo de código de set timeout, que vai executar uma função depois de 100 milissegundos. E o funcionamento padrão do JavaScript é executa esse cara e executa esse cara. São 3 instruções diferentes. E executa uma após a outra. Entretanto, se você rodar esse código, ele vai executar esse daqui, vai mostrar essa mensagem, vai mostrar essa outra mensagem e depois vai mostrar essa mensagem. E isso, nesse vídeo que eu cito que a gente já fez aqui no canal, a gente mostra isso pra você. Mas vamos lá. Mas ele executou linha a linha, tá? Só que a gente vai entender nesse artigo o porquê que aquela linha mensagem 2 vai ser executado depois da mensagem 3. Então, o set timeout vai receber uma função de retorno de chamada como primeiro parâmetro e tem um milissegundo como segundo parâmetro. 2 parâmetrozinhos aqui, ó. Primeiro, a função a ser chamada. Isso aqui é chamado de callback function, é uma função que vai ser chamada depois, e nesse caso, depois de 100 milissegundos. Então, depois de executar as instruções acima, o navegador vai imprimir mensagem 1, mensagem 3 e depois a mensagem 2, e aqui entra o loop de eventos, que garante que seu código assíncrono seja executado depois do código síncrono ser executado. Então, aqui vem uma visualização de loop de eventos. Inclusive, você pode conferir isso no CodePen pelo criador do artigo, que é o Raul. Obrigado, Rahul. Não sei. Mas aqui está um exemplozinho de como que ele faria isso. Ele pega o console log número 1, vai colocar aqui na pilhazinha, ele vai executar e ele sai da pilha. Beleza? Vai pegar o segundo, que é o set timeout, ele vai olhar e vai falar, não é para executar agora. Tira ele daqui, joga ele numa fila de callbacks para ser executado depois. Aí ele vai pegar o terceiro código, vai executar e vai sair dessa stack. Aí depois ele volta aqui, o event loop, ele fica rodando o tempo inteiro. Ele volta para cá e observa, opa, esse código já está pronto. Volta aqui para stack, para pilha e executa o código. Então no exemplo que eu usei é o seguinte, esse cara é um carinha que está ali numa banquinha da feira e aí chega uma pessoa e fala, me dá aquela maçã ali, me dá agora. Ele vai lá, dá a maçã, pega o dinheiro. Chega uma outra pessoa e fala, me dá aquela laranja ali, mas descasca ela primeiro. Opa, tira daqui, descasca a laranja, quando estiver pronto eu volto aqui. Chegou uma terceira pessoa e falou, me dá aquela banana, me dá agora, tá pago. Aí ele voltou lá, a laranja tá pronta, tá descascada, tá pronta. Opa, volta de volta pra pessoa, tá aqui a laranja, pega o dinheiro, tá pago. Fechou. Então o Event Loop ele fica o tempo inteiro rodando e gerenciando toda essa parada aí. Então a pilha, ou seja, stack, sempre que você ouvir isso na programação, stack, pilha. É aqui que todo o seu código JavaScript é enviado e executado por um intérprete. Então na pilha, aqui nessa parte da pilha, é onde é observado se o seu código ele vai ser executado imediatamente ou se ele tem que sair dali e ir para outro lugar. Somente isso, tá bom? Então seja um set timeout, promise, um clique de um evento, qualquer outra coisa, ele vai tirar o seu código da pilha e joga em outro lugar para esperar. O heap é onde acontece a alocação de memória para suas variáveis que você definiu no seu programa. Mas que eu preciso, no JavaScript, olha, eu aprendi lá na faculdade que eu preciso abrir um local na memória, apontar as coisas ali. No JavaScript não precisa fazer nada disso. Essa parte é gerenciada toda automaticamente. Você só coloca uma variável ali ou uma função, qualquer coisa, ele já cria um espaço na memória, aloca para você, já faz tudo bonitinho, tudo bem? Então, alocação de memória e tudo mais tem nessa parte desse desenho do heap que tá aqui, o qual eu acho que é desnecessário da gente falar agora, mas vamos ver se ele vai usar isso em algum momento aqui da aula, do artigo dele. Fila de retorno de chamada. Aqui, que seu código assíncrono é enviado e aguarda execução, ou seja, fila de retorno, sempre que eu falar de queue, eu estou falando de fila, e callback seria o retorno, chame de volta, callbacks. Então aqui estaria uma filinha, e a filinha é
cara, o primeiro a entrar na fila é o primeiro a sair da fila. Tudo bem? O loop de eventos, que é o event loop, que é esse cara que eu falei que fica gerenciando as coisas, ele continua rodando ali até a aplicação parar, ele fica rodando, verificando o quê? A pilha principal, e se ele vai tirar dali e jogar em outro lugar, e verificando a fila, se na fila ele tem que pegar alguma coisa e jogar de volta na fila principal, para executar, tudo bem? Filas de trabalho, então além da fila de retorno de chamadas, os navegadores introduziram mais uma fila que é reservada apenas para as novas promessas, a funcionalidade de New Promise. Então, quando você usar as promessas em seu código, você adiciona o .then no método, que é o método de retorno de chamada. Esses métodos, que seriam métodos que tem o then, são adicionados ao job queue, assim que a promessa é retornada e resolvida, então são executados. Mas, Mike, eu não tenho nesse desenho aqui um job queue, mas, cara, funciona muito semelhante a callback queue. É uma fila que vai estar guardadinha, ele vai pegar e jogar de volta para cá a informação. É só isso que ele está fazendo, tá? Só tem um nome diferente. E, se você quiser ver a execução, lembro, tem o vídeo já no canal aqui. E, ó, se tá gostando do conteúdo, deixa o seu like e deixa o seu comentário, porque a galera fica assistindo, não dando like, não comenta e não ajuda nós. Mas vamos lá, vamos ajudar nós. Então, pergunta rápida agora. Verifique essas afirmações, por exemplo. Você pode prever a sequência de saída? Vamos ver. Então, mensagem 1, do console log, primeira sincronização. Tá. Um set timeout, mensagem 2, promessa pra quem já assistiu outra aula já sabe. Promessa, new promise, resolve. Meu, ele traduziu todo cara aqui, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Aqui no resolver. Função, cara, aqui é function. Ele traduziu o código com o tradutor. Provavelmente o seu só vai dar erro. Função não existe, vai dar umas paradas meio malucas. Promessa, então, eu não vou nem conseguir saber, cara, porque tá uma bagunça isso daqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, vai executar esse daqui. Esse daqui vai ser o último. Esse daqui vai ser executado depois, nessa ordem. Pronto. 4 o último, vamos lá. 2 é o segundo, calma lá, vamos lá. 4 esse daqui, nova promessa então. 3, 4, 5. Fim da sincronização. 5 é o segundo já a ser executado. Vamos lá. Mensagem 1. Não, peraí. Alguns de vocês podem responder isso. Mensagem 1. Mensagem 5. Tá, é o que eu responderia. Mensagem 2, não, cara, eu responderia errado. Não sei se isso aqui é o certo, tá? Eu colocaria que a mensagem 2 é o último, aí depois vem o 3 e o 4. Então, 1, 5, 3, 4, 2. O set timeout foi enviado primeiro para a fila de retorno chamada após a promessa enviada. Mas esse não é o caso. Boa, esse daqui é o erro. O certo é do jeito que eu falei. 1, 5, 3, 4, 2. Mensagem número 2, definir o tempo limite. Por quê? Todos os retornos da chamada Denable, das promessas ou do job queue, eles são chamados primeiro e em seguida do retorno da chamada do set timeout. Por quê? Porque a fila de trabalhos tem uma prioridade maior na execução do que o retorno de chamadas. Se o tick do loop lá, o event loop, ou seja, o tick significa que ele deu uma rodada inteira, se ele chegar na fila de trabalhos, ele vai usar primeiro de trabalhos, que são os thens, as promises, e depois ele vai usar o outro. Então por isso que eu acertaria a minha resposta, mas quem errou não tem problema, porque na verdade é meio complexo mesmo de entender. Só que na prática é legal que na prática você vai passar pelos problemas. Quando você passar pelos problemas, talvez você lembre disso e talvez você fale, tem uma parada ali da ordem, não tá funcionando. Primeiro porque eu não entendi muito bem esse loop e tudo mais, e como que tá sendo chamado cada uma das filas. Depois que eu entendo, passo pelos problemas, fica muito claro pra mim quais são os probleminhas. Eu adoro ficar vendo esses desafios. Às vezes aparece ali no X pra mim, os desafios de o que vai aparecer primeiro aqui. Geralmente eu acerto, mas eu erro também. Notas de execução de código. Seu código assíncrono será executado após a pilha principal terminar toda a execução de tarefa. Então vamos lá, vamos voltar pra cá. Então significa que aqui tem essa daqui é a principal. Ele vai executar aqui coisa, vai tirar coisa, terminou de executar tudo, aí ele vai chamando na ordem, lembrando da prioridade. Não está no desenho, mas o job queue, que seria as promessas, são primeiras, depois o callback queue, que são essas daqui que são os callbacks normais, e aí então termina o aplicativo. Beleza. Essa é a parte boa. Suas instruções e funções atuais na pilha serão executadas até o fim. O código assíncrono não pode interrompê-los. Assim que seu código assíncrono estiver pronto para execução, ele aguardará que a pilha principal fique vazia. Isso também significa que não é garantido que o seu site timeout ou qualquer outro código assíncrono seja executado exatamente após o horário específico. Esse tempo é um tempo mínimo após o qual seu código será executado. Ele pode ser atrasado se a pilha principal estiver ocupada executando o código existente. Isso aqui é bem legal, porque às vezes a gente acha que o set timeout ou set interval, alguma coisa assim, ele é exatamente vai executar naquele tempo ali específico, cara, mas é microsegundos de diferença que talvez não, ou muito pequeno assim, mas quase você não percebe a diferença. Se você usar o tempo de 0 milissegundos no seu arquivo de timeout, ele não será executado imediatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque ele vai lá pra fila. Eu preciso entender esse fluxo, ele vai sair da stack principal, mesmo que seja 0, ele saiu já foi, vai ser o próximo a ser executado, depois ele traz de volta. Se você estiver fazendo cálculos muito pesados, o navegador não responderá porque o seu thread principal está bloqueado e não pode acessar nenhuma outra tarefa. Assim, o usuário não poderá clicar em sua página web. É quando o navegador lança o erro. O script está demorando muito para ser executado e oferece a opção de eliminar o script. Quem já não
não viu isso na tela, né? Então, opcional, um erro de stack trace. Então, aprendemos que se o intérprete encontrar uma função, essa função será colocada na pilha. Agora, se essa função chamar, outra função será colocada no topo da pilha, da cadeia continuará, blá, 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 execução. Então, somente ela é removida da pilha. Tá. Essa pilha de chamada de funções é o que ajuda o navegador a fornecer rastreamento da pilha para o erro ocorrido em uma função específica. Por exemplo, função 1, acessar variável indefinida gerará um erro. Tá bem. Função 2 vai chamar a função 1, função 3 chama a função 2 e função 3. Então, primeiro, vai ser executada a função 3, executou. Depois a função 3 chama 2, executou a 2. A 2 chama 1, executou, aí tem um erro aqui. Isso aqui vai gerar um trace. O trace significa que ele vai mostrar para nós o caminho do erro. Então, a função 3 não pude pegar um erro de referência, é err is not defined, ou seja, esse carinha aqui, a variável não está definida, e aqui está o tracezinho. Ele está no final na função 1. Função 2 chamou a função 1, função 3 chamou a função 2. Anônimo significa que aqui é o início da sua aplicação. Uma função anônima que aconteceu no início da sua aplicação. Então, iniciou, então você lê de baixo para cima, né? Se você quiser saber o trace certinho, ou de cima para baixo, sabendo que esse daqui é o ponto final. É aqui que está o erro, só que anterior a ele é onde está, anterior, anterior e anterior. Tranquilo de entender, né? Bem suave. Como você pode ver no erro stack trace, o erro aconteceu na função func1, função 1, foi chamada na linha 7, e função 2, tá aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Anonymous, parte 3, 15, 7, 2, 11, 3. O que é isso aqui, né, Mike? Vamos lá. Deixa eu ver se aqui dá pra entender muito bem. Função 3, linha 11, caractere, eu imagino que aqui é espaço. Linha 11, espaço, tipo espaço número 2, 02, é que chamou a função. Eu acho que é espaço, tá? Vamos ver se é mesmo? 15, sabendo que já tinha 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Talvez. Então já tinha 2, contei mais 15, aí 15. Pronto. Só pra saber exatamente o número, ó. Linha 3, lá na posição do seu mouse 15, beleza? Que entrou no E. Entrou no E, chamou esse carinha de erro aí. Muito bem. Agora, quando você deve utilizar o loop de eventos? Quando você deve utilizar, porque na minha opinião o loop de eventos está rodando o tempo inteiro. Mas quando você precisa fazer cálculos pesados que não precisam ser executados em sequência, significa que a próxima instrução pode ser executada sem eles. Nesse caso, você não gostaria de bloquear sua thread principal por causa do cálculo. Quando você deseja executar o seu código no final, depois que todas as outras instruções e funções terminarem de ser executadas. É bom. Pra mim não foi muito legal esse desfecho, não. Pra mim é o seguinte, vai ter momentos, cara, que você precisa usar uma promise, precisa usar um async await, precisa usar um callback, e você vai especificar ali, cara, ele tem que terminar isso daqui pra depois chamar isso daqui. Pronto, na cabeça é simples, olha, tem que terminar isso daqui pra depois chamar isso daqui, tem que seguir essa ordemzinha aqui. Vai ser bloqueante ou não, vou usar um callback, uma promise, um async await, enfim. A decisão de usar cada uma desses carinhas vai de cada um. Mas tá aqui, tá um bom artigo. Gostou do artigo? Se inscreve no canal, dê o seu like, te vejo no próximo.